A tensão entre a Venezuela e os Estados Unidos, com a presença crescente de navios de guerra americanos no Caribe, levou o presidente venezuelano, Nicolás Maduro, a fazer um apelo direto ao seu homólogo americano, Donald Trump. A situação escalou rapidamente, transformando uma disputa política já acirrada em uma potencial crise militar que poderia ter repercussões devastadoras para toda a América do Sul. A solicitação de diálogo de Maduro não foi apenas um gesto diplomático, foi um esforço claro para desescalar uma situação que parecia se precipitar perigosamente em direção a um confronto. Essa solicitação veio em um momento particularmente delicado. 3 dias antes do pronunciamento de Maduro, a administração Trump havia confirmado uma operação militar no Caribe. O ataque, conduzido por forças americanas, resultou no naufrágio de uma embarcação que, segundo Washington, pertencia à temida gangue venezuelana Tren de Aragua. A versão americana, no entanto, foi prontamente contestada por Caracas, que questionou a legalidade da ação e o pretexto usado para justificá-la. O incidente com o barco foi estupim que incendiou ainda mais as já voláteis relações bilaterais. Enquanto os Estados Unidos o apresentaram como uma ação antitráfico de drogas, a Venezuela o interpretou como uma flagrante violação de sua soberania e um ato de agressão. A morte de 11 pessoas durante a operação adicionou uma camada de tragédia e indignação, fortalecendo a narrativa de Maduro sobre a necessidade de defesa nacional. Diante do crescente militarismo americano, a resposta de Maduro foi dupla. Por um lado, ele estendeu a mão para o diálogo, expressando a prontidão de seu governo para uma conversa respeitosa com Washington. Por outro, ele se revestiu da figura de líder militar, pronto para defender a pátria a qualquer custo. Em um discurso transmitido diretamente de uma base militar em Caracas, ele vestia o uniforme de camuflagem, simbolizando a seriedade de seu compromisso com a defesa do país. O tom de Maduro era de desafio e determinação. Ele ressaltou que, embora a Venezuela estivesse aberta ao diálogo, não abriria mão de sua dignidade e soberania. A Venezuela está sempre pronta para o diálogo, mas exigimos respeito, declarou, uma frase que resumiu a posição do governo. Negociar sim, mas não sob coação ou ameaça. A escalada verbal e militar de ambos os lados preocupava observadores internacionais. O envio de mais de 4.000 tropas americanas de uma frota naval significativa para a região do Caribe, embora justificado por Washington como parte de uma operação contra cartéis de drogas, foi visto por Maduro como uma preparação para uma possível invasão. Ele denunciou a presença militar como uma ameaça direta à paz e à estabilidade regional. Maduro não poupou palavras ao descrever o perigo iminente. Ele advertiu sobre as consequências catastróficas de um conflito militar de alto impacto na América do Sul. Sua retórica visava não apenas a audiência interna, mas também a comunidade internacional, buscando apoio para sua posição e isolando a postura agressiva dos Estados Unidos. A cerimônia na base militar foi um espetáculo de força e união. Maduro, em meio a milícias civis, supervisionou sua mobilização, um sinal claro de que a defesa da nação não estaria restrita às forças armadas regulares. Essa medida visava mostrar que todo o país se uniria em caso de um ataque, tornando qualquer incursão americana extremamente custosa. A mobilização das milícias civis, no entanto, também levantou preocupações sobre a possibilidade de uma escalada descontrolada. A promessa de uma luta armada em caso de ataque, feita diretamente por Maduro, indicava que a resposta venezuelana seria total e implacável, o que aumentava o risco de um conflito prolongado e sangrento. O temor de um confronto militar se espalhou por toda a América Latina. A região, com sua história de intervenções americanas, olhava com apreensão para o aumento da tensão. O ataque no Caribe, a presença de navios de guerra e a retórica belicosa de ambos os lados reacenderam memórias dolorosas de incursões passadas, gerando um sentimento de solidariedade regional com a Venezuela. A versão americana de que a operação visava apenas o narcotráfico foi recebida com ceticismo. Muitos questionaram por que uma operação antidrogas envolveria uma demonstração de força militar tão massiva e por que a Venezuela, que é uma rota crucial de tráfico, seria o principal alvo. A falta de uma justificativa clara e a ambiguidade da situação reforçaram a tese de que havia motivações políticas e estratégicas por trás da ação americana. A narrativa de Maduro, de que a Venezuela é uma vítima de uma agressão imperialista, encontrou eco em muitos países.
Sua promessa de defender a soberania do país, mesmo com o risco de um confronto, foi vista por alguns como um ato de coragem, enquanto outros a interpretaram como uma demonstração de responsabilidade que poderia levar a uma tragédia. A resposta da administração Trump, por sua vez, foi consistente com sua política de pressão máxima sobre o regime de Maduro. A operação no Caribe foi apenas a mais recente de uma série de ações destinadas a desestabilizar o governo venezuelano, incluindo sanções econômicas e apoio à oposição. Para Washington, Maduro era um ditador ilegítimo e qualquer ação para enfraquecê-lo era justificada. O cenário era de um jogo de xadrez de alto risco, com cada movimento de um lado provocando uma reação do outro. O pedido de diálogo de Maduro pode ser visto como uma tentativa de quebrar esse ciclo de escalada, uma última chance de encontrar uma solução pacífica antes que a situação saísse do controle. Ele sabia que um confronto militar seria devastador para seu país, já fragilizado por uma profunda crise econômica e social. O discurso de Maduro, embora desafiador, também continha um elemento de pragmatismo. Ao ressaltar que nenhuma de nossas diferenças justifica um conflito militar de alto impacto, ele implicitamente reconhecia o poderio militar superior dos Estados Unidos à futilidade de uma guerra aberta. A mensagem era clara. A Venezuela lutaria se fosse atacada, mas preferiria a paz. A mobilização das milícias civis foi um dos pontos mais marcantes do discurso. Maduro não estava apenas convocando os militares, mas toda a sociedade a se preparar para a guerra. Essa estratégia visava demonstrar a união do povo venezuelano em torno de seu líder e a determinação de resistir a qualquer custo. Era uma mensagem direta a Washington. A invasão não seria fácil. A reação da comunidade internacional foi mista. Enquanto alguns países condenaram a agressão americana e apoiaram o apelo de Maduro por diálogo, outros, alinhados com Washington, viram a postura de Maduro como uma tática para desviar a atenção de seus problemas internos e legitimar seu regime. A polarização do cenário político global refletia-se na forma como a crise era interpretada. A incerteza pairava sobre o futuro das relações entre os dois países. Seria o pedido de diálogo de Maduro ouvido por Trump? A pressão americana seria suficiente para desestabilizar o regime, ou apenas reforçaria a narrativa de resistência do governo venezuelano? A história de incursões americanas na América Latina sugeria que a paciência de Washington era limitada e que a ameaça de ação militar era real. A presença de mais de 4.000 tropas americanas na região não era apenas simbólica. Representava uma capacidade militar significativa, capaz de executar uma variedade de operações, de bloqueios navais a incursões terrestres. O fato de as autoridades americanas não terem descartado uma invasão terrestre não aliviou as tensões, mas as exacerbou, alimentando a paranoia em Caracas. O incidente com o barco da gangue Trem de Aragua, embora apresentado como uma operação antidrogas, levantou sérias questões sobre a legalidade das ações americanas em águas internacionais. A falta de transparência e as versões conflitantes dos eventos tornaram a situação ainda mais complexa e perigosa. A retórica de Maduro, combinando o apelo por paz com a ameaça de guerra, foi uma estratégia calculada para mostrar força e razão ao mesmo tempo. Ele queria ser visto como um líder que esgotou todas as vias pacíficas antes de recorrer à força. Essa dualidade de posturas visava maximizar seu apoio interno e externo. Apesar da escalada militar, a crise econômica da Venezuela continuava a ser o principal desafio do governo de Maduro. A hiperinflação, a escassez de alimentos e medicamentos e a diáspora de milhões de venezuelanos eram problemas que a retórica belicosa não podia resolver. A crise com os Estados Unidos, no entanto, servia como uma distração poderosa, unindo a população em torno da bandeira nacional e do inimigo externo. O cenário de conflito era um lembrete sombrio de que a América Latina ainda é um palco de disputas geopolíticas. A intervenção dos Estados Unidos em assuntos internos de outros países, embora não seja novidade, continua a ser uma fonte de instabilidade e ressentimento. O caso da Venezuela é apenas o exemplo mais recente de como essas tensões podem escalar rapidamente e ameaçar a paz regional. A decisão de Maduro de supervisionar a mobilização das milícias civis em uniforme militar foi uma demonstração de liderança em tempo de crise. Ele queria ser visto como o comandante em chefe, pronto para liderar seu povo na batalha se necessário. Essa imagem de força era crucial para manter o apoio das Forças Armadas e da base popular,
que são fundamentais para sua sobrevivência política. A oposição venezuelana, por sua vez, ficou em uma posição difícil. Embora muitos fossem contra o regime de Maduro, também se opunham a uma intervenção militar estrangeira que poderia levar a um banho de sangue. A crise com os Estados Unidos os forçou a escolher entre oposição interna e defesa nacional, uma escolha impossível que apenas aumentou a fragmentação política do país. O ataque no Caribe, que tirou a vida de 11 pessoas, foi um lembrete trágico dos custos humanos da escalada. As famílias das vítimas, a maioria venezuelanas, exigiam respostas, mas as versões conflitantes dos eventos apenas geraram mais perguntas do que respostas. A tragédia se tornou um símbolo da irracionalidade da guerra e da urgência de uma solução pacífica. A pressão sobre Trump para negociar com Maduro aumentou à medida que a crise se aprofundava. Críticos de sua política de pressão máxima argumentavam que a falta de diálogo estava levando a uma situação perigosa e imprevisível. O pedido de Maduro para uma conversa, embora vindo de um adversário político, oferecia uma oportunidade de desescalada que não podia ser ignorada. O discurso de Maduro foi uma jogada estratégica para expor a hipocrisia de Washington. Ao oferecer diálogo enquanto se preparava para a guerra, ele colocava os Estados Unidos em uma posição desconfortável. Se Washington rejeitasse o diálogo, seria visto como lado intransigente e belicoso. Se aceitasse, seria uma vitória diplomática para Maduro. A situação no Caribe se tornou um reflexo do estado atual das relações internacionais, tensas, imprevisíveis e cheias de perigos. A falta de confiança, a polarização política e a crescente militarização tornaram o mundo um lugar mais perigoso. O apelo de Maduro, por mais improvável que parecesse, era um lembrete de que o diálogo, por mais difícil que seja, é sempre a melhor opção. O mundo assistia com respiração suspensa, esperando para ver qual seria o próximo passo de Trump. A resposta dele ao apelo de Maduro determinaria se a crise evoluiria para um conflito militar aberto ou se os dois países encontrariam uma forma de evitar o pior. A história da América Latina, cheia de cicatrizes de intervenções, aguardava o desfecho com apreensão.